Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico desta tarde e leremos em Deuteronômio 15, do versículo 1 até o versículo 6. Deuteronômio, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuires. Se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. O ano da remissão. O ano da remissão, meus irmãos, nada mais é do que um ano de perdão. Perdão de dívidas, de contratos, compromissos assinados. Ao longo de 7 anos, os israelitas acumulavam, certamente fruto do trabalho, mas muitas vezes de relações não tão justas, não tão verdadeiras, né? Que levavam alguns a acumular muitas riquezas e outros a uma extrema pobreza, miséria, levando-os à condição de escravos até muitas vezes. E o Senhor propõe, então, este ano, diz o versículo 2, este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. O ano da remissão nada mais é do que um ano de perdão. Perdão de dívidas, perdão de compromissos, para que tudo seja igual entre todos. Meus irmãos, muitas vezes aquele que mais acumula é o mais pobre entre todos. Aquele que mais julga ter é de fato aquele que menos tem. Aquele que mais julga ser é o que de fato menos é. O ano da remissão, na proposta do Senhor, é um ano de perdão. E quando nós falamos em perdão, é importante entender que todas as formas de perdão são válidas neste ano da remissão. Perdoar é algo muito difícil, porque perdoar é estar pronto a abrir mão, a não querer, a jogar fora. Perdoar é abrir mão, é não querer ter razão, é abrir mão de ter razão, é abrir mão de ter a verdade consigo. Quando nós somos colocados diante desta figura do perdão, ao qual o Evangelho nos conclama, nós somos desafiados a abrir mão de ter razão, a abrir mão de termos a verdade conosco, de que a nossa verdade seja a mais importante, seja maior do que a verdade do outro. Logo, perdoar nada mais é do que renunciar. O perdão é uma renúncia. Perdoar aqui no caso, Deus neste ano da remissão fala no perdão de dívidas financeiras. E Deus está mostrando aqui, meus irmãos,
Deus, quando fala em perdão e remissão, Deus está falando em libertação. É libertar-se da ideia de que eu dependo do que eu tenho, do que eu possuo, do que eu construí, daquilo que eu julgo ter para sobreviver. Quem perdoa também se coloca integralmente nas mãos do Senhor, na dependência de Deus. Quando eu perdoo dívidas, sejam elas de que natureza for, eu me coloco integralmente nas mãos do Senhor. Quando eu perdoo dívidas, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu não sou dependente daquilo que eu construí, eu não sou dependente daquilo que eu julgo ter, daquilo que eu julgo possuir. Eu sou completamente dependente do Senhor. E se eu não tiver nada, ainda assim eu viverei. E se eu não tiver nada, ainda assim nada me faltará. Como diz o salmista no Salmo 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu abro mão, eu não preciso ter, eu não preciso possuir, eu posso perdoar para que aquilo que me sobra eu possa oferecer ao outro também e o outro possa ter um pouquinho. Para que nada falte ao outro também. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que sobra na nossa vida falta na vida do outro. Aquilo que está na nossa vida em excesso está em falta na vida do outro. Aquilo que nós temos demais é escasso na vida do outro. O perdão nada mais é do que partilha, renúncia. E Deus não está te pedindo para se privar, para passar necessidade. Deus não está exigindo que você deixe de comer para que o outro coma. Deus está pedindo que você partilhe do seu pão com o outro. Deus está te pedindo que divida com o outro. Nada te faltará. E para que nada falte ao outro, depende muitas vezes de você também. Muitas vezes, meus irmãos, quanto mais nós acumulamos, mais pobres nós nos tornamos. Quanto mais nós acumulamos, mais escravos nós nos tornamos. Quanto mais nós acumulamos, nós acabamos por acumular também na nossa vida o medo de perder. Não desfrutamos do que temos, não vivemos a vida, não desfrutamos dos benefícios, porque o medo de perder é maior. Meus irmãos, nós estamos vivendo o último dia deste ano de 2020. E o convite que eu faço a você nessa tarde é que você aceite o desafio de fazer do ano de 2021 na sua vida o ano da remissão. O ano em que você perdoará pecados cometidos, culpas, ofensas cometidas contra você. Pecados apenas Deus pode perdoar, mas você perdoará as ofensas que te foram feitas. Você perdoará aqueles que te causaram dor, que te fizeram mal. Você perdoará aqueles que te magoaram, aqueles que te causaram alguma tristeza, alguma decepção, alguma angústia. Você perdoará aqueles que de alguma maneira te entristeceram. Faça desse ano de 2021 o ano da remissão, para que o outro seja livre, mas para que, acima de tudo, você seja livre também. Para que você possa se libertar daquela dor, daquela angústia, daquela mágoa, daquilo que tem te feito sofrer ao longo de todos estes anos da sua vida. Perdoe. Faça de 2021 o ano da remissão. Lembrando, meus irmãos, perdoar não é esquecer. Você não precisa esquecer, mas você precisa lembrar-se sem mágoa.
lembrar-se sem dor, para que o ano que vem comece sendo um ano diferente na sua vida. Você precisa começar fazendo deste ano o ano da remissão, o ano do perdão, o ano que você haverá de perdoar as faltas, perdoar os males que te foram feitos, perdoar, libertar-se e libertar o outro. Mas muito mais do que libertar o outro, perdoar é experimentar a liberdade que só Cristo pode dar por intermédio do perdão. Que Deus nos abençoe e que 2021 seja para todos nós o ano da remissão, o ano do perdão, o ano em que seremos libertos, seremos livres de todos os sentimentos maus, de toda mágoa, de toda dor, de toda angústia e de todo sentimento que não provém de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te oramos nessa hora para te agradecer por este ano que está chegando ao fim. Porque podemos dizer, como disse o teu servo no passado, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te pedimos, Santo Deus, pelos nossos irmãos que sofrem, que choram, por aqueles, ó Deus, que estão entristecidos pela perda do ente querido, pelos enfermos, por aqueles, ó Deus, que estão impedidos do convívio social, do convívio com as suas famílias, daqueles, ó Deus, que estão privados destas relações tão puras e perfeitas. Cuida de cada um deles, Santo Deus, dando-lhes paz. E abençoa a tua igreja, ó Deus, e faz, ó Deus, com que o ano de 2021 seja na vida da tua igreja o ano da remissão, o ano do perdão, o ano em que nós haveremos, Santo Deus, de esvaziar o nosso coração de todo sentimento mau e de todas as coisas que impedem o nosso relacionamento perfeito contigo e com o próximo. Cuida de nós, ó Deus, abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Atende a nossa oração, nós te pedimos, e por tudo isso já te agradecemos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Consolai meu povo com a minha paz, diz o Senhor.